faça seus backups. O que eu me refiro quando eu estou dizendo backup é você fazer cópias de coisas digitais que são importantes para você, então seja arquivos, saves de jogos, enfim, fotos. Qualquer coisa que seja digital é que você vai lá e faz uma cópia e você vai armazenar essa cópia de forma segura. Normalmente, né, as pessoas colocam em nuvens, em programas de nuvem, como por exemplo o Google Drive, ou então as pessoas normalmente fazem também os backups locais, né, que são mais seguros, que é quando, por exemplo, você coloca esses seus arquivos num pendrive ou em um HD também, um HD externo, um SSD externo. E por que fazer isso é tão essencial que chega a ser considerado a regra número 1, a primeira coisa que você tem que fazer para você ser um sobrevivente digital? Porque, na verdade, a ideia é que, assim como o próprio sobrevivencialismo físico, você vai estar almejando o máximo possível de ter controle sobre suas próprias coisas. Você quer ali ser responsável, né, pela segurança das suas próprias coisas. Você não quer, de maneira nenhuma, delegar isso para terceiros. Porque, obviamente, a gente não sabe a intenção de terceiros. Fora a questão de que, quando a gente tem as coisas o máximo possível sob o nosso controle, a gente consegue decidir com mais precisão o caminho que nossa vida leva. Então, vamos supor um exemplo onde você está jogando um jogo, e aí você vai beber aquela sua água ou aquele seu café, e aí você derrama tudo em cima do computador, queima seu computador, já era, perdeu o computador. E claro, né, você pode até tentar ir num técnico, tentar fazer a recuperação do HD, mas vamos supor que justo nessa ocasião não dá para recuperar as coisas, né? O HD, enfim, foi pro saco. Nessa situação, basicamente tudo que estava ali no seu computador já era. Então não importa o quão importante seja aquelas coisas, se você não salvou em outro lugar, você perdeu aqueles seus arquivos para sempre. Você realmente vai ter que, enfim, conseguir do zero, ou então se era algo como uma foto antiga ou algo importante de forma sentimental para você, simplesmente já era, você não vai conseguir recuperar mais isso. E a mesma coisa pode servir para caso você tenha documentos importantes digitais também, que você só tem a cópia local ali, independente se seja, enfim, qualquer certidão, RG. E essa mesma realidade se aplica para o caso do celular, né? Hoje em dia tem um monte de gente que nem tem computador, só usa celular. E assim, ainda mais aqui no Brasil, que é uma realidade comum, você pode simplesmente ser assaltado e perder seu celular e tudo que estava nele, perdeu. E é aí que muita gente, para se prevenir, né, desses possíveis riscos, coloca as coisas mais importantes em sistemas de nuvem. Que não é errado, tem seus benefícios, é claro, mas também tem muitos pontos negativos, né? A verdade é que, por mais que a nuvem garanta essa resiliência em que, caso você perder, né, algum de seus dispositivos físicos, vai estar tudo salvo nesse sistema, né, que você consegue acessar, contanto que você tenha conexão com a internet. E isso, por si só, já é um dos pontos negativos desse sistema. Porque se você depende de qualquer armazenamento em nuvem, automaticamente você está assumindo que você é dependente da internet para conseguir acessar os seus arquivos importantes. Então, ainda que você não tenha essa dependência do seu aparelho físico, ainda que você não tenha essa dependência da integridade do seu aparelho físico, você agora tem a dependência da conexão com a internet e, claro, também com a disponibilidade do provedor, porque se o seu sistema de nuvem cair, você não vai ter mais acesso aos arquivos. E por mais que essas empresas vendam, né, que os sistemas de nuvem delas são praticamente impossíveis de cair, não é verdade. A gente vê serviços gigantes como o Google Drive, como a AWS, tendo sim diversos momentos em que eles caem e ficam offline. E não só caem e ficam offline, como também tem situações onde eles são invadidos por hackers. E ainda como se não bastasse todas essas coisas que eu citei, ainda por cima, se você usa um sistema de nuvem que é gratuito, muito provavelmente você não tem privacidade de verdade. Eu sei, eles falam que todos os seus arquivos vão ficar criptografados com criptografia de ponta a ponta e ninguém consegue ter acesso a eles, nem mesmo a própria empresa. Mas a verdade é muitas vezes outra. Você acha mesmo que se o governo dos Estados Unidos pedir para essas empresas abrirem a criptografia e revelar os seus arquivos, eles não vão fazer isso? Eles obviamente têm sim a chave para quebrar essa criptografia e acessar seus dados. E se por algum motivo for interesse de alguma instituição, de algum governo, enfim, que seja quebrado esse sigilo, pode ter certeza que ele vai ser. Então, por isso, uma das características mais interessantes para você ter no seu backup é que ele seja um backup offline também, um backup físico, né, local. Então sim, a gente sabe que você ter todos os seus arquivos ali local na sua máquina pode ser inseguro exatamente pelo que a gente falou antes, né, que a sua máquina pode dar algum problema, enfim, corromper os arquivos. Mas se você tiver a redundância do backup local, que aí seria o caso de você ter um
um pendrive, né, ou um SSD externo, armazenando esses arquivos, você já não corre tanto esse risco, porque no fim das contas você vai estar usando o seu computador e é ele que pode dar problema. O backup que você vai fazer no pendrive, ele vai ficar quietinho ali guardado na gaveta, seguro, né, longe de, enfim, coisas que possam danificar ele. E só em situações realmente extremas, né, como sua casa pegar fogo, aí pode ser que você acabe perdendo aquele pendrive também. Então, assim, claro que a solução, né, de você ter um backup offline local em algum desses aparelhos de armazenamento não é a solução perfeita. Existe sim benefícios para a nuvem que competem, né, com essa solução. Só que ainda assim, é a minha preferência pessoal e eu imagino que é o que faz mais sentido mesmo, né? Se você tem essa mentalidade mais libertária, enfim, sobrevivencialista, é mais interessante sim você ter ali os seus arquivos locais, né? E completamente offline, né? Então, são arquivos que vão ficar ali no seu pendrive e não tem como ser hackeado, porque é offline. Enquanto você tiver a posse daquele pendrive e ele estiver inteiro, você vai conseguir acessar seus arquivos sem nenhum problema. E cara, pra ser bem sincero, o que custa pra comprar um pendrive? Você consegue um pendrive com uma quantidade considerável de espaço ali na faixa de 50 a 100 reais. Claro que não é de graça, mas considerando a segurança que você tem armazenando assim, vale muito a pena. Independente disso, até se a gente fosse extrapolar, né, para aqueles cenários apocalípticos, né, onde, por exemplo, acontece algo e a internet do mundo para por algum tempo, óbvio que essas coisas são mais hipotéticas e improváveis, mas ainda assim faz parte da mentalidade, né, de você realmente ter um plano para caso isso aconteça, porque possível é, por mais que seja improvável. E no fim das contas, isso vai te trazer, querendo ou não, também uma certa tranquilidade, né, uma certa paz de espírito ali de você saber que você tem a coisa consigo e nada pode tirar de você, né? E o pior de tudo é que você vê que a economia cada vez se inclina mais para esse lado, né? Então, você vê pessoas como Jeff Bezos, né? Falando que você vai alugar potência no nuvem como se fosse luz, né? Ou seja, ele estava basicamente dizendo aqui que você não vai precisar comprar mais um computador potente, né? Você vai conseguir alugar processamento na internet, né? Que é o que o caso da AWS já faz, né? Serviços em nuvem de computação, onde você paga por processamento e aí você consegue usar um computador na nuvem, que nem é seu. Tudo pela internet ali, né? Pelo navegador. E assim, por mais que ele esteja certo, é verdade que vai chegar um dia em que vai ser cada vez mais caro de você comprar um computador potente e vai ser mais barato mesmo você alugar, né, processamento na nuvem. E isso já é assim, na verdade. Mas ainda assim, vai tá valendo muito mais a pena mesmo você ter sim a sua máquina, porque, obviamente, você não vai ter privacidade lá, no sisteminha dele. E cada vez você vê mais isso, né? As pessoas têm as coisas, mas não são donos delas. Então é a mesma coisa, hoje em dia tem carro que se você não pagar a mensalidade, o carro, você nem consegue usar as funcionalidades do próprio carro. Ou seja, você compra o carro, aí ele tem um botãozinho lá, e se você apertar o botãozinho não vai acontecer nada, a não ser que você pague uma mensalidade para desbloquear aquela funcionalidade. Isso existe, tá? E eu vou até deixar uma notícia aí pra vocês verem. E isso se aplica pra tudo, né? Tudo hoje em dia, né? É aquela coisa da internet das coisas. Tudo que envolve internet pode ser alugável, né? Vamos dizer assim. Então, é a mesma coisa pra jogos, né? Jogos que você compra na Steam aí, pode ter certeza que você não tem o direito total sobre eles. A qualquer momento, se a Steam quiser tirar o jogo de você, eles podem legalmente, porque tá no próprio acordo que você assina quando você compra qualquer jogo. Então, nem mesmo o seu joguinho é seu, se você for ver bem. E entra até num ponto interessante, né? Tem a questão da Lei Felca também, enfim, eu nem ia falar disso, mas a Lei Felca também que surgiu aí e o governo basicamente barrou um monte de gamer que gostava de jogar seu joguinho em paz. Agora nem isso pode, né? Pra você jogar o joguinho, você tem que escanear sua face e colocar seu RG, biometria, sei lá o que, só pra se divertir um pouquinho depois de um dia estressante no trabalho. E de forma resumida é isso. Eu até posso eventualmente fazer um vídeo explicando, né, aprofundando mais realmente que ferramentas você pode usar para fazer seus backups, né, como que você pode organizar suas coisas, né, coisas importantes coisas que seriam importantes para você estar incluindo no seu backup, né, para você salvar ali e ter possivelmente acesso, né. Até um exemplo aqui que eu gostaria de dar é o próprio dicionário ou uma bíblia. Já parou pra pensar nisso? Você nunca sabe quando você vai precisar de um dicionário ou de uma bíblia ou, enfim, de algum tutorial da internet. A gente sempre conta
com a internet, né? Então, assim, a gente tá sempre tendo essa ideia, se eu precisar de alguma coisa, eu pesquiso no Google, ou eu pergunto pro ChatGPT e de boa. Só que a gente nunca considera o que aconteceria com a gente se a internet acabasse, se parasse. Se acabar minha internet, eu ligo os dados móveis. E se os dados móveis não funcionar também? Você já parou pra pensar nisso? Os dados móveis também podem parar de funcionar. E aí, o que você vai fazer? Você vai ficar perdido? Você não vai conseguir usar, enfim, seu GPS pra achar o caminho de volta pra casa? Então, todas essas coisas são coisas muito importantes, né? Que a gente tem que ter em consideração quando a gente tem esse objetivo, né? De nos tornar cada vez mais autossuficientes e cultivar cada vez mais essa paz de espírito desse movimento que é o sobrevivencialismo. Então, isso é só algumas ideias que eu queria compartilhar, né, relacionadas a essa coisa de você ter domínio digital, porque a verdade é que o sobrevivencialismo não é só sobre plantar e ter galinha, enfim, ter uma fazenda. O sobrevivencialismo também é muito sobre como você se porta no mundo digital, porque da mesma forma que tem o sobrevivencialismo físico, tem o sobrevivencialismo digital, que é basicamente os mesmos princípios. Isso aqui é basicamente mais. É quase como um desabafo, né? É uma coisa que eu acho muito interessante e definitivamente eu sinto que todo mundo devia fazer isso, porque hoje em dia, né, as coisas mais. A nossa vida, né, tá no mundo digital, então tem muitas coisas muito importantes, tem muitos arquivos importantes, tem muitas coisas, né, que são muito importantes pra gente que tá, né, nesse mundo virtual aí. E, né, o backup é uma forma da gente estar garantindo a segurança real dessas coisas, né, a gente conseguir ser responsável por essas coisas.